É difícil, a única dificuldade que eu vou ter em responder essa primeira parte é dissociar jogadores do treinador, né? Normalmente no futebol isso é associado. Quem joga são os jogadores, mas quem monta a estratégia é o treinador. Quem trabalha durante a semana é o treinador. Então não é que o Crespo perdeu o gol do Luciano, né? O Crespo, aliás, era um centroavante que fazia bastante gol, né? E acho que a responsabilidade da eliminação do São Paulo na Libertadores, ela está dividida por jogadores e treinador. Vários jogadores erraram muito, né? Nos dois jogos, né? Na parte ofensiva, o Luciano errou muito nos dois jogos. Ele está carregando agora a culpa da eliminação. Depois a gente fala dele e dessa consequência de ser o eleito pela culpa da finalização ou da eliminação. Na parte defensiva, muita gente errou, né? Individualmente também. E o São Paulo não fez gol algum contra a LDU, mas tomou 3 gols. E 3 gols de um time amador, né? Então, lá em Quito, errou o Cédric muito no primeiro gol. No segundo gol, Ferrarese e Pablo Maia erraram. E ontem o Bobadilla errou de uma forma também... Porque assim, né, Tironi? Se você... Resumindo, o poder de fogo da LDU, que é muito baixo, se o São Paulo se defende bem e não erra tanto atrás, o São Paulo leva 2-0 para o pênalti, certo? O poder de fogo do São Paulo, que hoje está representado pelas chances desperdiçadas pelo Luciano, ele foi caindo ao longo da temporada, numa temporada em que ele já começa mal. O time do São Paulo, eu falo aqui, o elenco do São Paulo, desde o primeiro campeonato, é fraco. E foi ficando cada vez mais fraco. Nessa parte, então, a parte ofensiva, ele é fraquíssimo. Ele não está entre os principais da América do Sul e do Campeonato Brasileiro. Por quê? Ele foi perdendo o pouco de qualidade que ele tinha. Lucas, Oscar e os 3 centroavantes. A partir do momento, e isso eu posso pegar o recorte da Libertadores, em que o André Silva, que vinha, não era um jogador que a torcida gostava tanto e tudo mais, o André Silva se machuca, o poder de fogo do São Paulo acabou. O São Paulo fez 1 gol em 5 partidas. 1 gol em 5 partidas. E não foi só o Luciano que perdeu gols. Outros também perderam. A questão do Luciano é que ele é o único jogador dessa turma aí com alguma capacidade de finalização. Aí quando ele perde gol, surpreende. Porque se você contar com o Ferreirinha, não adianta para fazer gol. Dineno, só numa outra bola. Tapia, uma ou outra bola. Rodriguinho, uma ou outra bola. Rigoni, uma ou outra bola. Esse é o São Paulo. São Paulo não tem ninguém, só tem o Luciano. E o Luciano falhou, né? Então, essa é uma questão que fica só nele, mas a capacidade, o poder de fogo do São Paulo acabou quando o André Silva se machucou. Aí nós vamos para a segunda parte. Quando você não tem o poder de fogo, a tua criação pode compensar de alguma forma. Aí o São Paulo tinha um jogador que conseguia desequilibrar partidas na hora em que o Crespo mudou o sistema, que era o Marcos Antônio, né? Não era nem o Luciano, nem os ausentes, nem o Rodriguinho, era o Marcos Antônio. O que aconteceu com o Marcos Antônio? De uma eliminatória para outra, ele foi muito bem em Quito, melhor jogador do time, quase fez gol, deu passe, não sei o que lá. Foi colocado no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, como primeira substituição num campo pesado. Decisão correta? Foi do treinador, não foi dele. E foi colocado num treino de segunda-feira na Aguaceira de São Paulo. Sentiu, ontem ficou no banco só para fazer número. Então, as chances do São Paulo, com esse poder de fogo ridículo, e com a ausência do Marcos Antônio, eram, para mim, 7-3 para ele deu, não, era 8-2. Só aconteceria alguma coisa se desse tudo muito certo e o São Paulo, evidentemente, não falhasse atrás, não desse o gol. O São Paulo deu o gol. Quando o Bobadilla deu o gol ali, acabou o jogo, né? Acabou a eliminatória, né? E o resto é consequência. Posição. Então, eu acho que agora, eliminado nas Copas, e aí eu não vou também aliviar a questão que o São Paulo, com esse ano complexo de
redução de investimento, limitação no elenco, o São Paulo tinha quase que a obrigação de avançar uma fase ao menos na Copa do Brasil, montou um time de segunda divisão, o Atlético Paranaense, que tem mais investimento que o São Paulo no time de futebol, mas isso é outra coisa. Tem melhores jogadores de definição que o São Paulo, mas isso é outra coisa, mas é um time de segunda divisão. E tinha a obrigação de passar também pela LDU, como passou pelo Atlético Nacional. Passou pelo Atlético Nacional mais ou menos como o Flamengo, né? Nos pênaltis. Então, assim, o São Paulo, para passar de ano, teria que ter chegado até a semi da Libertadores e até a fase seguinte da Copa do Brasil. Não conseguiu. O ano passado foi melhor, eu acho. Mesmo caindo precocemente nas Copas. Caiu de um jeito diferente, né? Caiu para o Galo, que foi finalista da Copa do Brasil, caiu para o campeão Botafogo nos pênaltis, jogando bem no Morumbi. Que resta? Assim como ano passado, resta a parte final do Brasileiro. No ano passado, o São Paulo conseguiu, a duras penas, se reencontrar e terminar entre os 6 primeiros, viabilizando o ano seguinte. Essa é a missão agora. E a responsabilidade maior, já que o fora de campo, você vai abordar daqui a pouco, vai ser um tiroteio, literalmente, a responsabilidade maior é do técnico do São Paulo e dos jogadores mais experientes do São Paulo que estiveram ausentes praticamente o ano todo. Então, quando ele responde ali sobre o Oscar, e o Lucas, ou o Luciano que perdeu os gols, etc., vai ser nesses jogadores, nesse Luiz Gustavo que voltou ontem, nesse treinador que o São Paulo vai ter que se apoiar para tentar terminar o Brasileiro de uma forma condizente, né? E uma sugestão para finalizar a primeira parte que eu daria ao Crespo até o final do ano tente falar só o espanhol, não fale o português. Porque ele não está sendo... Porque a capacidade de interpretação nossa ela é diminuta. Pouca gente hoje consegue entregar ou enxergar nas entrelinhas, ou entender nas entrelinhas. E essa situação em que ele espertamente adotou, desde que chegou, eu não serei o novo Zubeldia, eu não vou me expor a qualquer coisa, também não vai colar mais. Ele vai ter que se expor mais, né? Porque ontem teve lá, vai ao Luciano, vai ao Rigoni, fora Casares, não teve nada contra o treinador, mas ele foi muito mal nessa eliminatória. Tanto na ida, quanto na volta e no durante em relação à questão Marcos Antônio. Então agora a bola está com ele também e com os principais jogadores do São Paulo que não estiveram presentes nesse confronto. Fala, FSA. Antes da gente continuar falando, o Nacional do Uruguai acaba de soltar um comunicado. É claro que o Casares não podia exigir que o Zubeldia continuasse para ele continuar se esquivando das coisas. Porque o Zubeldia respondia até sobre venda de jogador, né? Uhum. O Zubeldia era bombardeado. Você não utilizou a base, por isso que o cara está sendo vendido. Você não utilizou não sei o quê, por isso que o cara está machucado, né? Imagine o Zubeldia se o Marcos Antônio passasse pelo que o Massini falou ali nas mãos do Zubeldia, hein, cara? Se o Zubeldia tivesse escalado o Marcos Antônio na vida e botado ele no treino depois. Mas, enfim, isso é outra coisa. Isso serve... O Zubeldia servia de escudo para todo mundo, sobretudo para o Casares. Saiu o Zubeldia, saiu o sofá da sala. Só que para o Casares é um ano complexo e que ele não ia passar ileso essas coisas, porque é um ano em que o governante tem que tomar medidas impopulares, né? Ele se propôs a isso. Ele é o contrário, e acho que ele está correto. Vou fazer o elogio. Ele está correto. A pior coisa que pode acontecer para o São Paulo é o que está acontecendo com o Corinthians hoje. Não é o Palmeiras. O São Paulo está muito longe do Palmeiras, ele está mais perto do Corinthians. Ele só está perto do Palmeiras geograficamente. O que está acontecendo hoje com o Corinthians pode acontecer com o São Paulo amanhã. Foi o Casares tardiamente que optou pelo lado do apertar os cintos. Do apertar os cintos. Porque não dá para fazer futebol ou para ter um dia de paz se você tem uma transfer ban todo dia.
O Vessone falou ontem, putz, eu não sei quantas contas o cara pagou. Isso não dá. Isso é aproximar o clube da falência. Isso eu não quero. Isso não está em jogo. Então, nesse aspecto, é um ano importante. Que seja impopular. Que fale. Eu tenho que vender, eu não vou contratar ninguém. O meu time é esse aí. O torcedor entende. Agora, ele tem que se comunicar claramente, o que ele nunca fez. Então, ele está pagando por essa administração sem conflitos, por não dar notícia ruim, por não esclarecer e tudo mais. Há outra coisa importante que está rolando no momento e que não tem ligação direta com o plano de contenção financeira, é o plano de parceria para a base. Essa é uma questão, e essas manifestações, essa situação toda, ela dificulta a aprovação desse plano que o Casares e seu grupo tanto querem. Isso é uma outra coisa. A venda de 30% da base. Que não implica só no mandato do Casares, ela vai além, né? E é uma situação que eu acho que precisa ser muito, mas muito, muito bem analisada antes de uma eventual aprovação. Porque ela não tem... Se fosse um plano casado... então assim, Casares, como ele tentou falar lá atrás, e não se comunicou bem para variar, que era, meus pilares do último mandato. Base, ele já estava com essa ideia da cabeça, mas não falava na época. Base o quê? Fazer o quê com a base? Agora a gente já sabe. Contenção de despesas, fundo de reestruturação financeira... Centenário. Morumbi. Centenário Morumbi. Centenário Morumbi, ele fez a obra para o Clube Social, não vai fazer nada no estádio porque ele não tem dinheiro, ele já me deixou um pouco de lado. Mas o plano da base com o plano de contenção financeira, eles não estão necessariamente casados. Eles têm o mesmo fiador, que é a Galápagos, mas eles não estão casados. O plano de contenção financeira de São Paulo, de reestruturação, não depende, em tese, da venda de 30% da base. Isso falado pelo presidente do São Paulo e pela própria Galápagos. Agora, com essa exposição, que ele odeia, essa exposição, né, apagou os stories, ele vai ter bastante dificuldade para aprovar esse fundo. Porque ele vai perdendo, além do respaldo mínimo da arquibancada, ele vai perdendo também a base política dele. Tem reflexo, né? Claro que tem, né? Então é um outro tempo para ele e o Zubeldia não está aí para auxiliá-lo e estar à frente dele para tomar pedrada. Agora é o Casares que se vire. É isso, galera. Cara, foi uma eliminação, acho que no final, vergonhosa, né, velho? Por perder os 2 jogos pra LDU é sacanagem, né, mano? Pelo amor de Deus, né? Ontem foi uma atuação ridícula. A chance perdida. Pô, cara, parecia até descaso, velho. Foi tanta chance perdeu, parecia até descaso. E ser eliminado por 2 jogos seguidos pra LDU cara, aí é maluquice, pô. Eu realmente esperava ontem que pelo menos pros pênaltis a gente ia, cara. De coração. Me decepcionei muito com o jogo de ontem. Eu acho que o Crespo teve suas dificuldades também, mas eu acho que, independente, cara, perdeu levar de 3-0 no agregado pra LDU, cara. Mano, os caras conseguiram fizeram força pra isso, hein? E é isso, cara. Agora é Brasileirão, tentar ir pra Libertadores pelo Brasileirão. Só tem um Brasileirão até o final do ano. Então vambora. Vamos ver o que acontece. Lucas e Oscar querem saber quando é que eles vão jogar. Quando é que eles podem jogar, né? Vai acabar o ano, esse cara não jogou 3 meses junto. E é isso, cara. Triste. É isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua opinião aí, mais um react aí pra gente aí. Trouxe esquece pra Band Sport. Arnaldo realmente foi muito bem nos comentários dele. E é isso, cara. Vamos ver. Vamos ver o que acontece nesse ano aí. O seu Casares vai ter que responder muita coisa. A torcida vaiou ele ontem, a pressão tá toda nele agora. Com razão. Valeu!